Fala galera, João Risoléu aqui, mais um episódio do YouModecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Hoje, mais uma vez, com o meu velhote preferido, Sandro Costa. Kate vai se... Hoje você vai se divertir. Tá me segurando aqui já. Ah. Ai, Jesus. Sandrão, conta aí, cara, quem que a gente trouxe? Olá, gente. Mais um grande episódio, bem feliz pro dia de hoje. Uma amiga do João, que já virou minha amiga, né? Uma pessoa que tem muita história para contar pra gente. Não vou falar o sobrenome dela. Kate. Quem é a Kate? Quem sou eu? Quem é Kate? Obrigada. Katezinha, Seja bem-vinda. seja muito bem-vinda. Conta pra gente, Katezinha, quem é você, o que você faz e como é que você chegou aqui? Meu Deus do céu. Vamos lá, shortcut de trás pra frente. Então, eu sou a Caterine, mas como eu falei, eu já chego em Mas sala conta de o aula e sobrenome. palestra e falo, não, me chama de Kate. Caterine Seresnevski. Na verdade, sempre existiu uma confusão em casa em termos de nomes, então tem 4 sobrenomes, e aí, dependendo da situação, posicionamento, você escolhe um sobrenome, né? Exatamente. Então, quando eu ia pra balada, quando eu tava na faculdade, eu, claro que usava Galvão Bueno. Porque eu chegava na lista, todo mundo, Galvão Bueno, Galvão Bueno, Galvão Bueno, entendeu? Mas, né? Então, Seresnevski, nossa, Seresnevski. Então, dependendo do lugar, Importante. tem uma escolha. Eu comecei a minha relação com moda por necessidade financeira. Eu queria comprar roupa, porque eu queria uma calça da Triton, uma calça da Coach, né? Uma calça das marcas trends ali nos anos 90, comecinho dos anos 90. E minha mãe falou, não vou te dar. Você tem essa aqui da C&A. Eu falei, não, eu quero. Mas eu quero marca. É, não é aquela coisa do adolescente, né? Ele precisa ter marca para fazer parte do grupo, para pertencer. E aí a minha mãe falou, vai trabalhar. Eu falei, mas quando que pode trabalhar? Com 16 anos. Eu falei, tá bom. Fui lá, fiz minha carteira de trabalho. Com 16 anos, entrei no shopping em Piracicaba e fui trabalhar. Morava em Piracicaba na época. Fui trabalhar como vendedora na Guaraná Brasil. Com o grande objetivo de comprar minhas roupas. Eu queria comprar roupa pra mim. Só que, né? Eu descobri que eu tinha um monte de amiga que gostava de comprar o que eu falava pra elas que era legal comprar. Então eu levava sacolas no colégio, no terceiro colegial, depois no cursinho. E o negócio ia vendendo. Beleza. Chegou a época de faculdade, no interior não tinha nenhuma opção do que eu queria cursar. Falei, vou pra São Paulo, então vim pra São Paulo. E aí, quando cheguei aqui, minha mãe, maravilha, você passou na faculdade, você vai ter que trabalhar para pagar as contas. Eu falei, sério? Ela então, você pensa que é assim. Continua o que você estava fazendo. E aí eu fui morar em Genópolis, entrei no shopping Pátio Genópolis, eu morava no kitnet pertinho do metrô Marechal, passo até hoje, fico olhando, falo, caramba, cara, tudo começou aqui, nos anos 2000, né, que delícia. E aí eu fui entregar currículo no shopping Pátio Genópolis, e cheguei lá, tinha a Zump, falei, nossa, que legal. Então, era uma marca que tinha lá uma franquia em Piracicaba e eu super admirava. Eu falei, vou trabalhar nesse negócio. Em 2 meses, eu fui considerada a melhor vendedora de jeans do Brasil. Caraca. E aí, o Renato que entrou na loja um dia, eu não conhecia o Renato, não tinha rede social, né? Do tipo, eu não era da moda, eu era do interior. Só mais um cliente. Certo? Mais um cliente. Aí, tudo bem? Aí, tudo branco, assim. Não, eu sou o Renato. Eu, oi! Aí, ele, sabia que você é a melhor vendedora de jeans do Brasil? Eu falei, não. Aí ele, o que você faz? Eu falei, eu conto história. Ele, como assim? Eu falei, então, eu sempre fui muito magrinha. E eu comprava calça jeans, eu saía da loja, a calça ficava larga, a calça caía, ficava horrível. E não era aquilo que eu queria. Então, quando o cliente entra aqui, eu pergunto para que ele quer a calça jeans? Você quer para trabalhar? Você quer ir para balada para ficar gostoso? O que você quer? Então, entendendo a ocasião de uso do cliente, eu comecei a vender calça jeans. Ele, meu Deus, acredito. E isso abriu a porta do atacado para mim na Zump. Então, fui para o atacado. Em 1 ano e meio de varejo, já fui para o atacado, comecei a fazer venda para os clientes multimarcas. Aquela história, você tá ali também, né? Ninguém falava inglês, ninguém falava espanhol, eu falava inglês, eu falava espanhol, eu vendia moda, então comecei a atender os clientes internacionais. Costumam chamar de sorte isso, né? É sorte, né? Você tá ali no o botãozinho do Disque 1, quem faz? Só tem o Disque 1, então você acaba fazendo tudo. E eu sempre fui essa profissional curiosa, porque eu não entrei na moda amando moda, você entende? A minha relação com moda nunca foi amor, coração. A moda era muito mais um meio do que o fim, né? Ela virou um meio e depois ela virou um fim apaixonante, mas muito racional o negócio. Então eu sempre quis aprender, entender. Eu queria saber como que o negócio funcionava. Né? Minha curiosidade era essa. Como é que esse negócio funciona? Como é que é?
E aí, da Zump, eu fui pra Iotze, fiquei 2 anos na Iotze, entre vai e vens de showrooms, trabalhei com todo mundo do mercado, né? Daquela grande época ali do atacado brasileiro, dessas marcas de moda premium. E aí chegou a hora de eu fazer estágio, eu já estava fazendo SPM, no meio do caminho eu tinha saído da faculdade que eu estava. Isso que ano, Keitizinha? Só pra gente balizar. 2004. Eu entrei na SPM, já estava fazendo SPM, chegou na hora de fazer estágio, e aí eu cheguei na Zump, cheguei na Iotze e falei, gente, quero fazer estágio. O quê? Não tem isso aqui. Eu falei, como assim? Então, uma baixa profissionalização dos negócios de moda naquela época, né, me levou quase a sair da moda. Eu fui fazer processo na Procter & Gamble, na Comgás, eu não passei em nada, só passei na C&A, graças a Deus. Aí eu passei na C&A e fiquei super feliz, fui lá fazer 1 ano de estágio na C&A, terminei o estágio em marketing, comunicação, projeto de CRM Fidelidade no Brasil, piloto e tal, legal. Terminou 1 ano de estágio, eu falei, mas eu não quero fazer isso. Eu, como assim? Falei, não quero. Legal trabalhar com comunicação, mas eu tô fazendo uma faculdade de administração, eu quero ir para outra área do business. Eu gosto de números. Eu quero ir para número. Onde eu vou achar isso? Bom, né? Na época não tinha LinkedIn, Goop, Glassdoor, nada disso da vida, você ia no cheiro. Sim. Tô lá no painel da SPM de estágio, tem lá um papelzinho. Estágio de planejamento, M5 Texto. Sandro M5 Texto. Era Carlos Miele. Só que eu não tinha ideia de que era, né? O que era M-Officer, e aí eu só fui, era texto. Eu falei, nossa, isso é pra mim, vou embora. Fui contratada. 2 meses depois, como estagiária da Carlos Miele, de planejamento. Então, me achei, fui pra área que eu queria, que era números e tal. Nunca tinha conhecido o Carlos em si. A minha gerente pediu demissão e falou, agora você assume tudo. Eu falei, oi? Mas eu acabei de chegar e sou estagiária. Não, mas você vai virar assistente. Então, antes de terminar a faculdade, eu já era supervisora da operação, porque as coisas foram acontecendo, né? Então, eu estava numa estrutura muito pequena, que foi crescendo muito rápido e precisava se profissionalizar, e eu fui abraçando atividades, né? Então, eu era planejamento, depois do planejamento abracei o varejo, aí depois o varejo internacional, e aí foi. Então, a Carlos, né? O Carlos foi o lugar onde eu falo que eu comecei, de fato, ali, Desabrochou. né? Desabrochou, saí do estágio, né? Daquela relação ali. E o que foi difícil para mim fazer estágio, porque eu tinha uma renda muito melhor do que a do estagiário, como vendedora na Zump em 2004. O cliente entrava, comprava um conjunto de couro, acabou. Você fazia 1 mês. Era, né? A gente tinha uma solidez no varejo, baixa competitividade, não tinha canal digital. Então, assim, tudo acontecia ali na loja. Uhul! Vivi essa feira. Legal. No meio do caminho do Carlos, ele vira para mim e fala, você vai para Nova York. Eu falei, vai fazer o quê? Não, tem uma loja lá que a gente abriu, mas não tá dando certo. Eu falei, tá bom. Você já trabalhou em loja, né? Eu falei, já. Beleza. Conheço um pouquinho. Acho que dá. Mas eu tinha sido vendedora. Eu nunca tinha trabalhado muito no back-office do negócio. Como ele tinha uma estrutura muito boa na M-Officer, de back-office, então eu consegui ir para fora e desenvolver projetos muito legais lá. E isso me levou a ficar 2 anos e meio fora do Brasil. Então eu fiquei 1 ano e meio em Nova York, mais 1 ano em Paris. Acompanhei, refiz toda a operação de Nova York, de varejo de Nova York, e fui para Paris abrir Paris. Na época, isso 2008, quando a gente abriu Paris, 2007... o nosso plano era, até 2012, ter 7 lojas pela Europa. Era um plano muito agressivo de expansão. Então, eu estava, assim, no olho do furacão. Só que o mercado inteiro, muitas marcas brasileiras, naquela época, estavam fazendo essa movimentação também. Osklen, tinha uma marca de calçados do Sul, do Mon Capodade, queria fazer também essa expansão internacional e tal. Então, era a bola da vez, o internacional. Vem crise, 2008, o bicho pega, todo mundo recolhe. Eu saí do Carlos... Por não aguentar, foi muito intenso, foram 2 anos e meio sem férias, né? E eu tinha 24 anos, tá? Então só vamos voltar. Quando eu saí dele, eu ainda tinha 24 anos, então foi muito intenso tudo isso. E aí, quando eu saí, eu falei, agora eu quero fazer algo diferente. Fui, viajei, né? O mundo, não entrei em loja nenhuma de moda por 1 ano, peguei um pouco de URG de moda, achei que eu ia, de fato, sair da moda. Só que aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Marisol, em Santa Catarina, para ser coordenadora de marca. Você fala, meu, que louca. Ela saiu de varejo, de supervisão internacional, para ir morar em Jaraguá do Sul e ser coordenadora de marca. Sim, eu fiz isso. Foi maravilhoso. Foi a minha escola de moda. Foi a minha faculdade de moda, foi ter trabalhado dentro de uma grande indústria. Porque existe o processo.
existe a ferramenta, existem as pessoas, existe a avaliação. É muito lindo. Eu acho que você um ponto vê aquela máquina rodar, sabe? Eu acho que um ponto importante também nessa escola, que é importante citar, né, que a gestão em Jaraguá do Sul, no Sul de forma geral, as empresas tendem a terem mais processos, serem mais do que São Paulo e outras regiões, né? Então... Sim. Talvez pela natureza, né, dos negócios serem mais indústrias e aqui um pouco mais de comércio, menos pé industrial, mas de fato você entra na Disneylândia da moda, né, da indústria da moda brasileira. Você tem as melhores máquinas, os melhores profissionais, está tudo ali, a novidade está ali. E empresas com muito recurso para você viajar, para você pesquisar, né, para você também inovar. Então foi muito gostoso viver isso lá. Mas eu fiquei 1 ano em Jaraguá e falei, e agora eu quero voltar para São Paulo. Eu não aguento mais, eu não me adaptei, né, enfim, na época, acho que não tinha maturidade para estar sozinha no Sul e vim embora. Ficou 1 ano na Marisol. Fiquei 1 ano na Marisol, em Santa Catarina, mais 1 ano na Marisol, São Paulo, porque tinha uma unidade da Marisol aqui. E aí eu encerrei essa unidade da Marisol. Quando encerrou a operação, ele disse, você quer voltar para Santa Catarina? Eu falei, não, agora eu não quero mais. Por quê? Porque no meio do caminho eu descobri a vida acadêmica. Eu fui convidada para dar uma palestra no IED, no Instituto Europeu de Design, em 2010. E eu terminei a palestra e eu falei, meu Deus, esse é meu palco. Eu quero fazer isso da vida. Eu fiz 10 anos de teatro na adolescência, dos 7 aos 17. Quase tirei o DRT, assim, faltou muito pouquinho para eu ir, né, para eu virar uma atriz profissional mesmo. E aí eu falei, gente, é isso. Só que como é que eu faço... É o misto da moda com a academia, assim, com o palco, tá tudo aqui, né? Mas como é que eu faço pra estar aqui? Eu nunca fui... Não tem nenhum professor na minha família, ninguém fez pós, ninguém fez mestrado. O que é isso? Então, eu não sabia o que era mestrado, não sabia o que era doutorado, não tinha ideia do que significavam essas siglas, esses termos. E fui atrás. Tive excelentes colegas que me abriram essas frentes e falaram, vem cá, faz assim, faz assado, não sei o quê. Enfim, em 2012, depois de 2 tentativas... com negativas na USP, eu fui aprovada no mestrado lá na FE, em administração. E isso deu, assim, foi o startup para consultoria, né, a vida acadêmica e um corporativo de vez em quando ali, porque no meio do caminho ainda rolou um corporativo. Então, entrei no mestrado, feliz da vida, fazendo meu mestrado. Porém, enquanto eu estava fazendo mestrado, eu fui apresentar uma proposta de consultoria na Quicksilver no Brasil. E na época o Alfio Lagnado estava à frente da operação aqui. E eu terminei de apresentar a proposta. Ele virou e falou, então, eu não quero a consultoria, eu quero você aqui dentro. Aí eu falei, eu também. E agora? Como é que a gente faz? Uma delícia trabalhar com ele, uma pessoa muito inspiradora, assim, um enorme líder. E eu falei, Alfa, eu quero trabalhar contigo. Assim, você é referência no segmento no Brasil, na América Latina, todos os players, as marcas te respeitam, eu quero estar do teu lado. Então, voltei para o corporativo, enquanto fazia o mestrado, eu consegui negociar isso com ele, também porque tinha uma visão que entendia isso, né? Tem muita gente que não entende, quando o funcionário vai fazer um mestrado, ele fala, nossa, não... Você não vai estar aqui dentro, vai tirar o foco. Pelo contrário, eu fiz minha pesquisa lá dentro, trouxe várias inovações para a equipe em termos de varejo, exatamente. Então, foi muito rico. E aí, então, durante esse tempo, né, eu fiquei ali na Quick, mestrado, terminei o mestrado, olhei para o pessoal da RH e falei, é o seguinte, o outro lado é muito mais legal. Sabe por quê? Porque na academia eu consigo transformar as pessoas. Nas empresas, as pessoas não querem ser transformadas. Elas querem fazer o que elas são pagas para fazer. Elas não querem melhorar. Tem gente que não quer nem evoluir. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei para uma funcionária na Marisol, em Santa Catarina, que ela já estava há 15 anos na função dela. E né, naquela andadinha de caranguejo, assim, e eu precisava montar uma equipe nova, e eu fiz a proposta para ela na sexta-feira. Eu falei, olha, eu queria que você e tal, pensa, vai embora para casa, pensa, segunda-feira você volta. E aí ela me chamou na segunda-feira e falou, tenho já a resposta, 7h30 da manhã. Eu falei, ai, que bom, e aí? Não, eu conversei com meu marido, eu não quero novos desafios. Tá bom assim. E aí aquilo me fez ler pela enésima vez Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E eu falei, cara, alfas, betas e gamas, tem gente que quer receber estímulo e tem gente que não quer receber estímulo. Então eu preciso estar perto de pessoas que querem esses estímulos. Isso também me fez sair de muitas, né, não dar aulas em algumas faculdades aqui no Brasil por causa disso, porque tem aluno, tem um perfil de aluno, dependendo da faculdade, que ele não tá nem aí.
Ele é assim, eu tô pagando, tenho diploma no final, o que eu vou fazer com isso depois? Então, esse perfil também é um perfil que eu acabo me distanciando. Mas, com essa decisão, eu falei, agora o negócio precisa ser sério. Então, a consultoria vem com força a partir de 2011, 2012. Nasce em 2011, 2012, 13, que ela engata mesmo. E aí, então, terminei o mestrado em 2013, entrei no doutorado em 2018. E tô aí ainda no doutorado, uma coisa longa, infinita, mas eu vou acabar um dia. Eu tive 2 licenças maternidades no meio do caminho e uma pandemia, entendeu? Que deu uma bagunçada. Que deu uma bagunçada. E a academia deu certo. Então, o que aconteceu também? Tinha um buraco no mercado. Quando as pessoas viram para mim e falaram assim, mas do que eu vou dar aula? Eu quero dar aula. Do que eu vou dar aula? Eu não sei do que eu posso dar aula. Eu descobri que tinha um buraco. E o buraco era fashion marketing. Naquela época, ninguém sabia falar de fashion marketing. Todo mundo achava que sabia falar, mas ninguém sabia falar com embasamento teórico. Não tinha publicações, né? Livros rasos. Aí eu lia um artigo acadêmico lá do McCarthy de 1964 falando de definição de marketing. De repente eu lia lá e olhava um livro publicado, sei lá onde. Aí eu falava, não, mas cara... Tem uma distância. Tem uma dissonância aqui nesse negócio. Então isso também foi me incomodando muito. Meu próximo projeto é escrever um livro de gestão de marketing aplicada à moda. Porque falta mesmo isso. E aí eu peguei esse buraco. Então, eu acho que eu já dei fashion marketing em todas as faculdades de São Paulo, pelo menos alguma palestra. Mas hoje eu tô lá, depois fiquei 8 anos no IED, à frente da coordenação da pós-graduação lá de Fashion Marketing and Communication. 2016 eu cheguei na SPM, com um curso pequenininho, e aí a oferta foi crescendo, né? Enfim, sou filha da casa, voltei para casa depois como professora. E hoje temos ali o hub de moda e luxo. A gente já tem mais de 40 cursos de moda e luxo que a gente desenvolveu na SPM, porque a gente viu exatamente isso. Eu sentindo isso como profissional e também como acadêmica e como consultora, de ir para as empresas e ver que, às vezes, você fala com um gestor e ele não tem ideia do que você está falando. Você está falando de posicionamento. E o cara não sabe o que é os atributos de posicionamento. Aí eu falei, meu Deus, não é possível isso. Então, assim, existe um buraco. As pessoas têm que buscar esse conteúdo em algum lugar. Um dia elas vão para a sala de aula. Então, eu quero, né? Tem um espaço para a gente oferecer isso na melhor universidade de faculdade de marketing do Brasil? Tem. Então, a gente vai oferecer. Então, né, hoje é mais ou menos assim que a história está aí na academia. Como é que está a sua proporção de tempo hoje? Quantos % é dedicado para academia e quantos % para consultoria? Você ainda dá consultorias? Muita mentoria, muita consultoria, muito planejamento estratégico. Mas a gente também vai desenvolvendo ao longo dos prazos as ferramentas e as metodologias ao longo do tempo e equipe, né? Então, sempre que é um projeto grande, que eu não vou conseguir me envolver ou que eu preciso de suporte, equipe. Geralmente, alunos e ex-alunos que estão sempre, né, que estão em alguma vacância de emprego, que eu quero fazer um freela contigo, estou disponível. E acaba indo mais para o lado analítico também, porque a consultoria ela tem esse viés bem analítico, né? Então, eu não vou fazer um plano de marketing sem olhar teus dados. Eu não vou fazer um plano de varejo comercial de vendas sem olhar teus dados. E, às vezes, eu preciso entrar e mudar teu RP para eu conseguir fazer um plano. Porque teu dado está todo estruturado, assim, ele não existe. Ele está metade no Excel, metade no livro do corte, né, no caderno de corte, da confecção. Um caos, entendeu? Então, esse tipo de empresa também, ele traz mais dificuldade para a gente. Mas hoje, se eu for colocar na ponta do lápis, cara, hoje é 70% sala de aula, 30% consultoria. Mas por provocação. O ano passado era 70% consultoria, 30% sala de aula. Esse ano eu me desafiei a estar mais tempo em sala de aula, para ser uma melhor professora, para desenvolver mais metodologias. Então, eu estou mais tempo em sala de aula, muito mais tempo. E, consequentemente, para mudar mais vidas, né? Que é um dos propósitos. Porque na consultoria tem vezes que eu tenho déjà vu em reunião de briefing. Parece que só muda aquela figura, mas o problema é o mesmo. As características são as mesmas. E ao longo do tempo, você cansa de tentar, né, bater tanta água em pedra dura que não fura nunca. E tem gestor que não quer mudar. E ele acha que você vai ser o transformador do negócio dele. E um dos meus princípios como consultora é eu não vou mudar teu negócio. Eu vou tentar entender o teu negócio e ver como é que eu consigo... O que a gente pode melhorar para ele
ser mais atual. Mas eu não vou chegar aqui falando que teu processo está errado, joga no lixo. Ele funciona, tem alguma coisa daqui que funciona. Pode ser que a ferramenta esteja errada, pode ser que o meio, mas assim, cara, eu não vou chegar aqui, né, matando e colocando facão em todo mundo, destruindo o seu processo, porque eu acho que tem que ser do meu jeito. Não. Faz sentido. Mas as pessoas não têm baixa predisposição a ouvir no corporativo, porque o negócio é dela. E tem aquela Entendeu? máxima na moda, né? Sempre funcionou, sempre foi assim, sempre vai ser. Assim. Eu quero fazer uma provocação para ela. Por favor. Você trouxe algumas palavras assim, metodologia, você falou de educação, né, de processos, pessoas. E você falou do mercado que você começou ali na década de 90, ali, né? Essas marcas, M-Officer, Zoom, Fórum, e até hoje ainda a moda ainda é muito... Ela é totalmente subjetiva, né? Empresa de dono, não tem processo, não tem metodologia, o feeling. Como é que você vê isso assim hoje hoje você é uma autoridade quando se diz educação na moda, né? Você olha para esse mercado e fala, gente do céu, como é que você vê educação? Qual é a parte da educação nisso? Como é que a gente faz para transformar isso? E já olhando para o futuro, assim, qual é a tua expectativa em relação a essa moda do futuro e qual é a relação que ela tem com a educação? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, do que era a moda, o papel da educação e olhar para o futuro, como é que você projeta isso? Ó, Sandra, eu estou há 12 anos no acadêmico. Eu tenho alunos lá do primeiro ano que hoje são diretores em grandes grupos de moda. E que eu sei que eles estão fazendo o seu pequeno papel de transformação lá dentro. Mas é 1, 2. Então, eu ainda sinto falta, e isso não melhorou ao longo dos anos. Eu sinto falta do gestor em sala de aula. O analista está lá, o coordenador está lá, o assistente está lá. Assistente, então, bombando, gente, uma loucura. Né? Quando a gente fala de pós-graduação, até curso de atualização, cursos curtos, tá? Onde a pessoa pode ir lá e fazer um super curso, ter um monte de conteúdo, mas não tem um gerente. Porque ele sabe tudo, João. Gerente de marketing. Não preciso fazer curso, eu já sei fazer. Então, existe uma arrogância, né? Uma austeridade, um pouco, a meu ver, nesses cargos hoje na moda, em não terem essa humildade de beber conteúdo e se refrescarem. Porque eles têm a mentalidade de 1990, ainda. Ou comecinho dos anos 2000, entende? Falta ainda... Eu vejo que a gente ainda tem me fizeram essa pergunta semana passada. Eu vejo que ainda tem uns 15, 20 anos, umas 2 décadas de change. Porque eu preciso ter uma mudança de liderança, geracional de liderança mesmo. E é geracional. Então, eu acho que está vindo, né, melhores assistentes, melhores analistas, melhores profissionais de base que estão indo fazer pós-graduação, que estão indo estudar fora, que estão em busca de conteúdo, que fazem todas as certificações de Google. Olha o LinkedIn da galera. Gente, é só você comparar o LinkedIn de um gerente de marketing e o LinkedIn de um analista de marketing. O analista foi para todos os congressos, ele está buscando informação vivo. Por quê? Porque ele sabe que se ele não estiver atualizado, ele está fora do mercado. Esse cara já entendeu a velocidade da informação e do mercado muito mais rápido do que o chefe dele. Então, preciso que o chefe dele saia de cena. Entende? Para a gente, de fato, falar processo! É isso. Processo não é só ligar A com B. É pessoas, é ferramenta, né? Tem uma série de coisas que alinham processos a tudo isso. Por quê? Porque as empresas ainda não sabem, elas não conseguiram desenvolver direito esses processos e essas metodologias, ainda está muito pautado nas pessoas. Então, se eu estou pautado em pessoa, eu preciso ter pessoa que pensa para frente. Não quem está olhando o retrovisor. E é incansável. Eu rodo muitas empresas e muitas áreas. E eu falo, é déjà vu. Eu só estou vendo a mesma cena. Mas como é que eu faço para crescer no e-commerce? Desculpa, que em 2023 você quer saber como é que você vai crescer no e-commerce. Fala sério. Você entende? De forma pragmática, assim, para quem está ouvindo a gente agora, faz de conta que ele botou o boné, puta, eu sou esse cara que ela falou ali. O gerente que não busca evolução. O que você pode dar de exemplo de metodologias novas? O que tem hoje na educação que poderia ajudar essas marcas a entrar num processo de transformação? Tecnologia, sem dúvida nenhuma. Novas tecnologias que surgem para todas as frentes e que eles desconhecem porque não vão buscar isso, estão na zona de conforto. Então, por exemplo, ontem em sala de aula a gente estava falando com a Michelle Thomas do Edited Brasil, ok? Não.
A gente tem que apresentar. Eu tenho que apresentar isso para o meu aluno, porque senão ele não sabe depois o que ele tem que contratar. Então, o nosso papel, né, o meu papel como agente transformador nessas jovens mentes aí do futuro, é trazer para esse cara o pacote completo. Eu vou te ensinar o processo e eu vou te dar a ferramenta na mão. Você vai sair daqui sabendo exatamente como você tem que fazer. Mas eu vejo que eles ainda desconhecem a tecnologia. Eles não conhecem a U-Mode. Eles não sabem para que a U-Mode funciona. Então, por isso, eles não entram. A U-Mode não entra no papo deles de conversa de uma defesa de planejamento estratégico. Eu preciso investir num software. Não, para quê? Então, falta desconhecimento mesmo. E por falta de vontade, Sandro. Por uma zona de conforto que existe. E aí eu vou culpar o carinha que está em cima dele. E que não estimula essa inovação e não provoca esse gestor a ser um cara melhor. Até nessa linha, acho que é importante trazer... Todos nós a gente já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Que é tipo assim, a moda é diferente. Isso aqui na moda não dá certo. E uma discussão interna que a gente tem constantemente, Kate, que eu queria te ouvir sobre isso, é que a gente não está falando sobre rocket science, né? Não é sobre ciência de foguete, não é sobre algo extremamente disruptivo que você vai tirar da... Não, cara, a moda não faz uso de ferramentas e metodologias que já estão comprovadas em outros segmentos. Há essa resistência muito forte e dentro do pilar de educação, talvez seja o único caminho, mas como é que você vê também, Kate, porque a gente já conversou muito sobre metaverso, por exemplo. A moda tem uma mania que sempre tem uma hype nova, sempre tem uma bala de prata nova que de repente todo mundo vai para aquele caminho, aí aquilo não era o que imaginavam e aí eles saem desesperados de novo sem saber para onde ir. E quando a gente olha, né, você comentou dos gestores e tal, quando a gente olha as pessoas que trazem essas novidades, via de regra são sempre os mesmos também. Os inovadores da moda são sempre os mesmos inovadores. Como é que você vê essa reciclagem de a moda de fato passar a ancorar em metodologias que já existem, em tecnologias que vão ser meio para que os processos sejam implementados. 10 a 20 anos, de fato, esse é o único caminho? Se a gente vai falar de pessoas, sim. Se a gente vai falar de metodologia ferramental, talvez não. Talvez a gente consiga encurtar um pouco essa transformação, mas eu preciso que esse gestor entenda o valor disso. Hoje, talvez ele não veja valor em usar uma metodologia, uma ferramenta que o RAP usa. É o RAP. Tem nada a ver, mas é o RAP. A moda é diferente. É o Uber, é o Airbnb. Então, o que eu provoco hoje para os meus mentores, né, os meus mentorados, vá conversar com pessoas de outra indústria. Vá conversar com o cara de alimentos e bebidas, vá conversar com o cara da hotelaria, porque é assim que você vai conseguir sair da sua zona de conforto e pensar em inovação e conhecer coisas novas. Porque a moda não é a pioneira no negócio. Desculpa. Exceto o luxo LVMH, cadê? A gente fala da pulverização gigantesca de players que a gente tem no Brasil, gente, e que ninguém tem essa musculatura. Então, para sair criando coisa nova. A gente já viu que a curva de inovação ela tem um spin-up e ela cai rápido, né? Sim. A queda é gigantesca. Então, tem que beber de outras indústrias. O que os caras estão fazendo? Cadê o teu grupo de amigos que trabalha ali no Uber, em outros lugares? Você vai jantar e vai... como é que você está atraindo o cliente? O que você vai fazer na Black Friday? Dia das Mães. Vocês vão fazer alguma coisa no Dia das Mães? Não, a gente não vai fazer Dia das Mães. Tem uma curiosidade que eu acho assim, tem muitas marcas que são referência na hora de fazer uma pesquisa, uma tendência de produto, de visual merchandising, de arquitetura, de influenciadoras. Não vou falar as marcas aqui, mas eu sei que tem marca que fala, cara, a próxima influenciadora que vai bombar é tal fulana, tal. Então, como é que o cara pode ser tão vanguarda em algumas coisas que a gente chama de subjetivas e o que vai gerar valor de fato para a empresa dele, ele não é o vanguardista, né? De trazer tendências de ferramentas, de soluções, o que de fato vai gerar valor para a empresa. Né? Então agora a gente vai filosofar e a gente vai lá para 1990, porque em 1990 tudo era subjetivo, Sandro. Então, exatamente. Essa é a loucura. O que você colocava no mercado vendia.
Ninguém sabia por que vendia, mas vendia. Ninguém para quem vendia, mas vendia. A subjetividade e marketing também. Se a gente for olhar a definição de marketing, é muito interessante esse paradoxo. Se a gente for olhar a definição de marketing, ela foi ficando cada vez mais objetiva e racional e menos subjetiva. As necessidades, os desejos. Tá bom, isso aqui já é sine qua non. Porque o mercado precisa ter essa visão. Os negócios precisam ter uma visão mais racional. A emoção é importante. E todas essas decisões são tomadas na emoção. Não me pergunta por que elas escolhem aquela influenciadora. Ou por que elas escolhem aquela estampa. E dá certo. Tem um mix ali, tem uma composição de variáveis que eu acho que nenhum sistema vai conseguir, ChatGPT vai conseguir gerar igual. Mas espera aí. Em finanças, em RH, em retail, em e-commerce, em digital marketing, segue a regra do jogo. E os caras não conseguem seguir a regra do jogo. Eles acham que ainda nessas atividades a subjetividade vai funcionar. E aí, só complementando, assim, trazendo uma pergunta, na educação, né? No teu dia a dia hoje, como é que vocês tratam dados estruturados para o mercado de moda? Porque isso era uma coisa, até pouco tempo atrás, muito mal, era incipiente assim no mercado, né? E hoje as pessoas já olham com necessidade, mas da necessidade para virar uma prática, como é que está isso na educação hoje quando fala de dados estruturados na moda? A gente, para você ter ideia, a gente trabalha, né? Eu fiz uma especialização em CRM na SPM em 2004, 19 anos atrás. A gente consegue colocar no dedo quantas empresas de moda hoje têm um CRM completo 19 anos depois, ok? Então tá. Então, devido a este contexto terrível, a gente dá o conteúdo em sala de aula, a gente ensina, só que ele vai para a prática, essa realidade não tá lá. Então eu ainda vejo um distanciamento muito grande do que a gente ensina, do que eu viro para ele e falo, você vai colocar, vamos subir essa base aqui, a gente vai fazer uma análise num SPSS. O quê? A base é muito grande, a gente tem que jogar na SPSS, porque a gente tem que ver se tem algum fator comum aqui. Mas, professora, isso aqui é métodos quantitativos? Cara. Moda é MQ, total. Mas ele ainda, quando ele volta pro corporativo, ele volta pro dia a dia dele, às vezes nem o gerente de planning dele tem ainda essa visão tão estruturada de dados, sabe? Então ele consegue trocar uma bola dessa, geralmente, com alguém da TI, que está mais informado, mais antenado, que foi atrás de informações de Big Data. Ou ele dá sorte de estar numa empresa estruturada, onde ele volta e consegue falar, nossa, vamos implementar aqui, vamos desenvolver tal coisa, porque eu vi em sala de aula. Mas a gente em sala de aula já fala isso há mais de 30 anos. E aí é o que eu falo para vocês. Eu vejo ainda uma demora na curva de adoção. Faz 12 anos que eu falo uma coisa. Ninguém faz. Então não vai ser em 5 anos. Entendeu? E, de novo, assim, não é que é uma coisa disruptiva, é que isso já funciona, são metodologias consagradas em outros mercados, né? Há décadas. E, assim, só, não sei se você sabe, Kate, de onde nasceu o UClass, a nossa vertical de educação. Conversando com o João, a gente fazendo reunião com CEOs, com as empresas do mercado, a gente terminava a reunião, olhava um ponto cara do outro, cara, será que ele entendeu o que eu falei? Será que ele... Qual o nível de aderência? E assim, não era falar de CRM, falar de RFV. São coisas que o mercado já tem e assim, as pessoas olhavam assim para nossa cara. Então, o UClass, assim, o pilar da educação nasceu porque, cara, a gente vai precisar usar a educação para aproximar a moda do que já acontece hoje. Não é nada diferente, né? O ponto é, a gente está subindo a montanha. Nós não chegamos no cume ainda também. Só que a gente até hoje, Kate, a gente se depara com situações muito básicas, que agora já está pacificado. Então, quando a gente vai falar de CRM, entre nós, os termos que a gente usa, a gente, além de trabalhar com moda há muito tempo, mundo de startup, mundo ágil, spin selling, são coisas muito antigas. E quando a gente traz isso para a moda, fica todo mundo... Então, a gente tem muito cuidado como a gente tangibiliza. E a gente evita de falar de CRM, de ferramenta. A gente vai muito pelo caminho assim, cara, hoje você vende X. E a gente, através das nossas metodologias, tem aqui comprovado, a gente consegue te levar para 20% mais no primeiro mês. Só segue, sabe? Entrega a receita do bolo pronto. E por acaso no meio tem metodologia e ferramenta.
foi quando a gente começou a ter melhores resultados, né, Sandrão? A gente tinha muita preocupação no começo em ensinar O o... meio, né? Mostrar o meio que se faz. Isso. Não o fim. Então, vamos falar de Apple. Né? Vou fazer... Olha, eu vou comparar o Mold com a Apple, hein? Uau! Ó, o coraçãozinho. Mas é porque vocês estão trabalhando um elemento... E assim, esses 10 anos em sala de aula estão me fazendo ficar cada vez mais teórica. Deus, as pessoas falam, eu já vou buscar na teoria aqui na cabeça onde é que as coisas se encaixam. Mas vocês estão trabalhando a educação, o education, né? É o levar o consumidor a pensar. Quando eu levo o meu cliente a pensar, eu crio um vínculo diferente também com ele. Porque quem me ensinou aquilo foi a U-Mold. Quem me ensinou a mexer no iPod foi a Apple. Não foi a Samsung. Foi a Apple. Então, você ter esse papel como marca de educar a audiência é fundamental para que você consiga sobreviver. Eu confesso que na consultoria, né? Eu já comecei várias vezes e vou e volto, né? Com gerar conteúdo sobre marketing de moda e gestão de moda, etc. Com uma ênfase mais polêmica. E aí eu vejo assim, ai meu Deus do céu, como é difícil. As pessoas... eu ainda continuo indo para o cliente e tendo déjà vu. Cara, eu vou tirar o pé um pouco disso aqui, porque eu acho que ainda não consegui estruturar, ainda não é hora disso. Mas as pessoas, elas têm preguiça de ir atrás da informação, elas têm vergonha de falar que elas não sabem no meio de uma reunião, de um termo que você está falando. Então, vocês têm que educar. As pessoas não têm ideia do que vocês estão falando. Tem que educar. Eu fiz a primeira reunião com o João no comecinho do U-Mold. Nossa. Não é? 4 anos e meio atrás. O que foi? Assim, Jesus, tá? Do que você tá falando? O que você faz, PLM? O quê? Eu tinha acabado de vir de uma multinacional, PLM. Uhul! Meu Deus, acredito que você é o PLM! Ah! As pessoas, eu voltei, né, para dentro da empresa, assim, PLM. O que faz PLM mesmo? Pra que é? Exato. Então, tem que ensinar. Vocês são marca, vocês são negócio, vocês têm que ensinar. E até não nessa vão linha, vender. Kate, fazendo um paralelo do PLM, quando nós começamos, nós achávamos que nós éramos um PLM também. Por quê? Nós bebíamos de algumas fontes, principalmente no Brasil, como você olha hoje, e o conceito de PLM ainda é muito obscuro, né? Bastou você botar um Kanban que você já pode colocar no teu site que você tem um PLM. Aí o Mold, inclusive, teve episódio que a gente falou muito sobre isso, né, Sandrão? Uhum. A gente cometeu esse erro também. Uhum. Por muito tempo a gente se vendeu como PLM, sendo no máximo um PDM. E você olha, a gente estava falando sobre a moda ter, né, ela ser muito resistente a mudanças, sempre os mesmos formadores de opinião. Quando você olha as empresas de tecnologia e inovação que estão no mercado há trocentos anos, São as mesmas. elas são as mesmas e elas se vendem como PLM, e você vai entrar no detalhe, cara, estão muito longe de ser PLM. Então, aí o Mold, dos 4 anos e meio de história, os 2,5 primeiros, a gente se vendeu dizendo, né, que nós éramos uma coisa que nós não éramos. Assim. E de 2 anos para cá, que a gente passou a se desafiar, porque a gente foi buscar entendimento, né, do que é, para que serve, quais as vantagens. E até nessa linha, Kate, com trocentos alunos que já passaram pelas suas aulas, consultorias diversas que você já deu, qual foi o maior estado da arte que você já encontrou numa empresa? Não precisa citar nome e afins, mas pensando que o processo de PLM começa desde o planejamento e a venda, e isso, né, voltando para o planejamento, aonde que você viu a maior case assim, que te impressionou? Cara, isso aqui me faz não desistir da moda. Nas indústrias. Principalmente indústrias em Santa Catarina em específico. O negócio lá é muito redondo. Funciona muito bem. O sino toca no ritmo constante, sem parada, e ele engaja as pessoas. Cada um sabe exatamente o seu papel naquela atividade. Então, são indústrias muito grandes, e por isso que eu vou ver nessas indústrias, né, assim, vou pegar um modelo mais estruturado, não necessariamente um modelo mais inovador. Beleza? Perfeito. Mas o modelo mais estruturado está lá. Porque eu vou falar uma coisa, o modelo inovador ainda, vocês, né, foram conversar ontem com uma marca nova e que a gente tem em comum no portfólio, mas são modelos que ainda não têm dinheiro para investir em tecnologia de produto. Então, gente, o que eu estou trocando de roda com o carro andando, vocês não têm ideia. Quando bate 40 milhões, começa a bater o desespero.
E agora? Não, porque o marketing. Não, porque produto. Não, mas sou eu que faço produto. Não, mas eu sou o marketing. Não, aí agora? Agora não vai dar mais. E aí agora a gente tem que parar o jogo e contratar a equipe, colocar todo mundo. E é super estressante, porque o carro tá andando. O negócio não pode parar de vender. Então, hoje, se eu olhar e falar assim, o mundo ideal, parametriza todo o teu negócio antes. Pensa aí, né? Faz todo o colchão de processos, de tecnologia. Porque depois dali, o que você vai fazer? Fica leve. Putz, é mais fácil de crescer. Mas também é dolorido. Eu já tive clientes que fizeram essa... na verdade, você tem que ter muita resiliência e conhecimento do mercado para conseguir fazer isso. Então, eu tive 2 clientes. Um que decidiu ir pelo investimento total nesse colchão de ferramenta, tecnologia, antes do business começar. Então, enquanto a ideia estava sendo concebida, desenvolvimento de produto, ele estava investindo em tudo. Deu super certo. Outro, mas o cara tinha já 20 anos de mercado de moda, então sabia o que estava fazendo. No outro caso, novo investidor. Não, mas eu quero fazer toda a parte de tecnologia. Bom, meu conceito de produto é muito importante também. Então, assim, né? Você não vai vender mais uma camiseta branca? Não dá. O que você vai fazer? E aí falhou o conceito de produto, estava tudo estruturado, enfim. Então tem que tomar cuidado com essas decisões. É o que a gente falou hoje no mix-up da eficiência e eficácia. Né? Exatamente. E assim, só fazer uma provocação, você trouxe essa história da indústria de Santa Catarina. Eu tive uma reunião com a Fiesc e o Senai ano passado, lá em Santa Catarina. Eles me trouxeram uma provocação que para mim fez muito sentido. Ele falou assim, Sandro, a indústria de Santa Catarina, se você for discutir fio com ele vai te dar uma aula, o cara conhece a história, tecelagem, o cara vai falar, tinturaria, o cara dá curso, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que quando o produto fica pronto, a comercialização do produto dele não é a expertise dele. E é um assunto que para ele até arrepia ele, porque o negócio dele é produzir, não necessariamente vender. Exatamente. Então, quando você fala de CRM, você fala de dados estruturados... Isso não tá lá. Não tá lá. Não, mas isso tá nessa nova... Aí que tá loucura. Ah, gente, se que fosse loucura. Um mix entre Meu elas, Deus do né? céu. Mas onde tá isso? Isso tá na DNVB, que entende valor de cliente, que entende a necessidade em investimento em marketing, comunicação, em venda. Então, assim, marcas novas, digitais... investem horrores em comunicação e venda. Esquecem do dentro de casa e depois tem que trocar a roda com o carro andando. Tudo bem, chama a gente vai lá trocar a roda, tá tudo certo. Marcas tradicionais, empresas mais tradicionais, tem todo o carro redondinho, mas o cara não consegue colocar gasolina na Ferrari para andar, para sair da garagem, porque é pouca ousadia. Então, assim, falta... E o que eu vejo essas indústrias desesperadas em fazer? Hunting de profissionais altamente capacitados. Eu vou até te fazer um convite ao vivo. E que são fora do eixo delas. Porque esses caras vão trazer novidade, entendeu? Não é o cara de lá, não é o profissional de lá que vai talvez trazer essa inovação. Fato. Então eu trago um cara novo, que estava no mercado às vezes que não é moda, que ele é paralelo, digital, né? Beleza. Ele tá andando ali no meio do caminho, tá? Ele passa em alguns momentos, mas eu trago esse cara para dentro de casa porque esse cara vai trazer inovação, aí eu vou aprender. Porque se eu aprender a vender e comunicar, bicho, eu domino o mundo, entendeu? Posso fazer um convite para ela ao vivo ou não? Pode? Bora. All depends. A Umode tem uma base em Florianópolis, bem mais legal que São Paulo, só entre nós, né? Com certeza. E a nossa base em Florianópolis, a gente está se filiando ao ACAT. A CAT, maravilhosa. Já dei 1000 palestras na CAT. E o nosso grande objetivo é, com essa frase da Fiesc, levar as nossas soluções de performance de venda para a indústria de Santa Catarina. É isso. Aí eu preciso agora do braço da educação para me ajudar a trazer a indústria para essa educação e a gente conectar a tecnologia e a solução. Bora? Então bora desenhar o negócio. Agora tá gravado, não tem como enrolar. Ela não vai enrolar, mas... Agora não tem como eu fugir. Agora tá gravado, de certeza. Mas esse é o caminho mesmo, assim. Eu acredito muito nessa... Me incomodou muito... eu ainda faço algumas implantações de RP, acompanhamento de RP, né? Porque você entra lá, o dado tá todo estruturado, vira e fala, amigo, para. Vamos começar da base. Troca tudo, conversa com esses 20 caras aqui e depois a gente vai, né? A gente continua o trabalho. E aí chega a empresa que tem a solução e que o cara é um gênio. Ele é tecnicamente impecável, mas não tem didática.
Então, ninguém da empresa entende o que ele está falando, né? Ninguém consegue fazer uma solicitação para melhorar alguma coisa dentro do RP do cara. Então, vira um trauma. Então, é o que eu vejo também. E aí, vocês têm uma grande dificuldade. Um grande desafio. Vocês têm que tirar o trauma. Porque tem uma galera na moda que está traumatizada com o investimento em tecnologia. Isso, para eles, representa jogar dinheiro no lixo. Por quê? Porque foram mal assistidos durante o processo. O João, quando entrou na primeira reunião que eu fiz com ele, eu falei isso para ele. Eu falei, João, a galera tá machucada com investir em tecnologia e não entender processo. Ainda não é hora de você entrar aqui nessa empresa, porque não tem processo. O teu ferramental, naquela época lá, Só ia engessar. Atrapalhar. As pessoas não iam ver valor. Então, vocês têm um desafio gigantesco. Se vocês não gerarem conteúdo, vocês não vão convencer as pessoas que estão traumatizadas ou tem alguém dentro da equipe dela que já fez algum investimento em tecnologia, em alguma empresa, em alguma frente. CRM, em produto, em vendas, e deu errado. Mas deu errado porque o fornecedor era ruim. Tem um outro desafio, né? Uma coisa que é muito comum nas marcas de moda, quando se faz investimento em tecnologia, faz no financeiro, na contabilidade, nunca na área core do negócio. Exatamente. Esse é um outro desafio. Como é que o cara não investe na área core do negócio em tecnologia? Exatamente. É delicado, né, cara? E a gente fica vendo, Kate, assim... Mas sabe por quê? Porque a área core para ele não necessariamente é produto. A área core dele é vendas. A orientação do negócio dele é vender. Não é ter um melhor produto. É escoar. Então, isso está muito relacionado com a orientação do negócio, entendeu? Se ele é uma empresa que está um pouco mais orientada para relationship, para cliente, esse cara você pergunta para ele, qual é o próximo investimento que você vai fazer? CRM. Quanto você gasta do seu budget de marketing digital? 70% influenciadores. Você fala, obrigada. Entendeu? Sim. Mas tem uma galera que ainda tem essa... E aí eu falo, gente, eu tenho que tirar uma galera do mercado para entrar uma nova geração que vai vir com tudo programado de uma forma diferente. Quer dizer, a gente espera, né? E nessa linha, né, Kate, a gente para olhar os últimos eventos, né, de marcas gringas, a Shein em especial, chegando no Brasil, e muito essa discussão agora, você comentou das indústrias de Santa Catarina, e que ainda assim, se eu falar besteira, né, se discordar, você corrige, embora redondinha e tal, é aquela limitada. Mesma forma de planejamento empurrado. Então, cara, para minha indústria é mais cômodo produzir isso, me dá mais escala, eu tenho essa matéria-prima e tal. E até mesmo essas indústrias que têm uma solidez financeira, talvez elas tenham até mais dificuldade de passar a ter um planejamento puxado do que quem é totalmente desorganizada. Para você, essa é a grande virada. Eu digo assim, o momento em que as empresas perceberem que o planejamento ele está invertido. Né? A gente fala muito do in-season e do pré-season, né, Sandrão? Que a tendência natural é eu preciso morrer. Essa é a minha esperança. Então, cara, é só na educação. Eu tô batendo muito nesse ponto porque é uma discussão interna nossa, né? Por que eu falo educação? Porque no ambiente da sala de aula, as pessoas estão predispostas a ouvir. Elas querem beber de novas fontes. Elas estão ali. Você pagou para estar ali. Você não estava na faculdade. Estava no colégio que a sua mãe te manda aí, deixar na porta, você tem que entrar, se você sair, ela te come em casa. Não! Você escolheu estar ali. Você foi em busca daquele conteúdo, tá certo? Então eu parto do princípio que as pessoas que estão nesses tipos, bebendo esses conteúdos, seja ele qual for, mas um conteúdo mais técnico sobre gestão de moda, esse cara, ele tá entendendo avalia o porquê. Por que eu tenho que investir em tecnologia? Porque também sendo uma grande indústria, eu não posso ser ágil. Você pode ser ágil, amigo. Dá para você ser muito ágil aqui. Só que alguém tem que querer lá dentro. E eu ainda acredito que eu vou contaminar esse alguém, e esse alguém vai levar essa ideia lá para dentro, entende? Faz total sentido. Porque na consultoria eu vejo muito isso. Às vezes eu termino uma consultoria e eu chego para aquela equipe e falo, olha, eu gostaria de todos vocês um dia numa sala de aula minha, porque aqui vocês não escutaram nada do que eu falei. Mas ali vocês vão ouvir. Então eu ainda tenho uma resistência do profissional, do ambiente que ele está, na habilidade dele de ouvir. Para mim, ele não escuta na empresa.
E nesse ponto, acho que a gente passou isso na pele, né, Sandrão? Obviamente não vamos citar o nome. A gente optou por descontinuar um contrato com uma grande indústria, porque as pessoas que estavam com a gente tinham uma certa boa vontade, mas à medida em que a gente propunha algo novo, eles mesmos falavam, cara, nem adianta, vamos levar isso para cima, não vai chegar, não vai... Então, por mais motivado que a pessoa entre, ela é contaminada pelo meio, você colocou muito bem. Então, por isso que a cabeça, o chefe dela precisa ser a pessoa que precisa estar em sala de aula. E esses caras não estão em sala de aula. Entendeu? E até um ponto de atenção que a gente está batendo muito na tecla, a gente falou no episódio anterior, a gente fez a aquisição de uma agência de growth, a gente comentou isso no episódio anterior, e a essência de growth passa muito pelas alavancas de crescimento e pela questão de inovação, uma inovação estruturada. A gente tem visto muita empresa de moda criando a sua área de inovação. E aí você vai olhar, é um head de TI, né, tá muito correlacionado ainda inovação com tecnologia, e não é, né, necessariamente. Então, uma ressalva que a gente fez no episódio anterior que vale a gente reforçar é que se você tem um time de regime, um time que toca o seu bumbo, que faz acontecer, esse time não pode ser o mesmo time que vai tentar inovar, porque ele não vai nem conseguir inovar e ele vai provavelmente deixar algum pratinho cair do regime. Então, a provocação que a gente tem feito, e agora a gente tem isso dentro da YouMold, é que a gente se plugue em grandes empresas como uma área de inovação externa, para fazer isso de forma estruturada, trazer evidências, e daí você põe num time de regime para ele colocar aquilo em escala. Esse é o caminho, João. E tem que ser por aí mesmo. Porque senão... eu estava lembrando de um case aqui em que a gente chegou, uma empresa, antes dela ir para o mercado aberto, de capital aberto, a gente fez um projeto para eles de revisão do cronograma, de desenvolvimento de produto. O lead time lá de 480 dias, a gente conseguiu diminuir para 340. 140 dias a menos. Só que isso representava às pessoas uma mudança estrutural. Então, eu precisava de produto junto de marketing, porque um sentava na Vila Olímpia, o outro sentava, sei lá, no Brás. Tá? Então, não, isso não funciona, vocês precisam estar um do lado do outro. Eu sou digital, eu preciso ter dinamismo aqui. Produto e desenvolvimento de produto também, né? Desenvolvimento de produto e compras, cada um sentando num canto. Então, galera, primeiro, vamos mudar todo mundo, vamos sentar todo mundo, vamos fazer nossos squads. A gente, né, redesenhou várias coisas ali dentro. Aí a gente fez a proposta para os 3 C-levels. A gente foi para o presidente do conselho. E eu lembro exatamente do presidente do conselho naquela época virando para mim e falando assim, isso não vai dar certo aqui. Eu falei, por quê? As pessoas não vão fazer. Aí eu virei para ele e respondi, eu falei, bom, se você não acredita que não vai dar certo, realmente as pessoas não vão fazer. Porque você era a primeira pessoa que tinha que acreditar. Bom, você já imagina que eu não continuei com o projeto e saí da sala. Mas é isso. Não quer. Não querem, João. A famosa frase da cultura come estratégia no café da manhã. Total. Mas assim, você está preparado para morrer? Já faz o caixão e compra lá a caixinha, porque vai morrer. Elas não vão sobreviver. Tem muita gente boa vindo. Muita gente boa, ágil, rápida, que vai conseguir, aos pouquinhos, ir comendo um share desses grandes caras aí. E o mercado... E fica melhor pra gente, né? Nossa. Mais profissional, graças a Deus. Sobe a régua. Exato. Sensacional, dona Kate. Você está 2 anos enrolando a gente, deu certo agora. Pois é. Agora fiz convite ao vivo. Agora não, rolou tá convite ao gravado, vivo, agora agora não tem vamos pra história. Cat, Eu vou entendeu? fazer só um recorte. Bora em cima causar da lá. tela. Cada 2 dias eu mando um recorte para ela. Nós Não, vamos ter que ir pra Riviera. Eu adoro esse espaço de vocês, gente. De novo, eu acho que vocês estão fazendo... Vocês têm uma missão muito grande como ser esse, né? Sendo o que vocês são, com a característica de negócio de vocês, de trazer informação. Porque as pessoas não sabem. Então, vocês têm que fazer. Então, continuem fazendo, continuem com o YouMold, com o YouClass, com o YouTudo, porque you need it, né? Não tem o que fazer. Esse é o desafio. E a gente tem buscado, Kate, assim, a gente entende que é através de pessoas, é um fato, né? E é uma mesmice que todo mundo bate nessa tecla. Só que a gente tem buscado ter Kates que vão... Eu acho que o primeiro ponto, né, Kate, que a gente sempre toma muito cuidado. Não é porque era feito dessa forma que não serve mais, tem que jogar fora. E não é porque chegou um novo metaverso que você tem que sair correndo e fazer igual. Então, como é que você acha esse meio termo?
Então a gente tem buscado cada vez mais se cercar de pessoas que tenham conhecimento, que tenham cicatriz para mostrar. Para a gente também trazer uma voz cada vez mais forte, que, cara, para você ensinar, você tem que mostrar a cicatriz. É isso. E esse ponto que a gente bate muito na tecla de tecnologia, né, Sandrão? Existem muitas soluções de prateleira. Uhum. E aí, quando você vai conversar com as pessoas por trás dessa empresa, cara, você já sentou nessa cadeira aqui? Né, para você me vender um software, para resolver um problema que eu estou dizendo que eu tenho, você já sentou Já na foi minha gerente cadeira? de produto? Exatamente. Né? Então, hoje na U-Mode, a gente tem o privilégio, né, Sandrão? A gente tem muito orgulho disso. Quando a gente entra numa reunião, pô, tem um cara que foi 30 anos diretor das maiores empresas. A gente tem gerente de produto na reunião. A gente tem engenheiro, a gente tem cientista de dados. Estilista. Então, estilista, enfim, tem um pouco de tudo. Será que é o único caminho? Não, mas é o que a gente acredita que, né, consegue dosar e chegar lá. E tem uma coisa, João, que eu acho que está muito claro no nosso trabalho, que faz muito sentido para a moda. Do mesmo jeito que a gente fala dentro da U-Mode, de inteligência artificial, de algoritmo, de base estatística, a gente tem o lado racional do negócio, mas a gente também está cuidando da parte subjetiva da moda. A gente está criando produtos e soluções que estruturam o subjetivo da moda. Então eu vou provocar vocês nesse final Eita, agora. Então agora eu vou devolver uma provocação para vocês que ontem os alunos me colocaram em sala de aula, que é o seguinte: a gente tem cada vez, eu não vou me limitar a produto, tá? Desenvolvimento de produto, mas eu vou me limitar à estratégia. Vou pensar na estratégia como um todo. Se eu pensar na jornada do cliente, desde da busca, eu tenho cada vez mais dados qualitativos no meio dessa história. Comentários, né? Reclamações, enfim, dados aleatórios que estão por ali. Tudo aquilo compõe a opinião do Sandro, a opinião do João. Okay. Bom, quando o João chega para conversar comigo, ou o Sandro chega para conversar comigo, eu não sei se ele é o cara que mais me odeia no Facebook ou não. E eu recebo ele com tapete vermelho, ele fala, meu, que marca louca. Eu tô acabando com você no Facebook e você tá aqui me dando uísque e champanhe na loja. Certo? Então, aí mora o primeiro grande problema. Então, a gente tem cada vez mais dados qualitativos de uma maneira geral. O que eu provoco os meus alunos, que também estão em empresas, né, de tecnologia, a pensarem. Eu preciso que vocês desenvolvam processos e ferramentas, porque eu preciso captar esse dado. Alguém vai ter que captar. Alguém, de alguma forma, vai ter que parar para imputar. Tô lá dentro de uma loja, o João chegou e falou, poxa, tá procurando? Tô procurando minha mulher. Aí, de repente, não, o Pug, cadê? O que aconteceu com o João? O Pug? Não, tenho que ir pro veterinário. Peraí, João, tem um Pug. Onde que eu coloco essa informação? Porque depois que o João voltar na loja no dia seguinte, eu vou falar, e aí, teu Pug? Como ele estava? E não vai só uma loucura, entendeu? Por quê? Porque ele me deu essa informação. Modelo Disney na veia. Of course. Então, a capacidade de ouvir, ela, para mim, é a grande habilidade do próximo milênio dos gestores. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir a minha equipe, eu preciso ouvir o mercado, porque tem essa informação qualitativa que ela ainda não está estruturada e que eu preciso levar ela em consideração para tomada de decisão. Com certeza. E aí entra o achismo, entendeu? E será que isso vai vender mais? Aí eu acho... Alguém sempre vai decidir, tá certo? Alguém vai apertar o botão pelo acho. Mas ele ainda tá ali. Então precisa estruturar. Vocês vão ter que estruturar. Vocês vão ter que criar mais processos, mais campos. Te contar um case, Kate, que eu adoro esse tipo de provocação. Mexeu com o cara errado. É? Não, mas eu adoro, cara, porque é um assunto que nos faz falta. Se a gente não tem interno... a gente criou um módulo, esse você não conheceu ainda, que se chama YouPick. Uhum. E o PIC, cara, para tangibilizar de forma pragmática, ele é um Tinder de roupa. Uhum. Daí, você consegue, à medida que você... Dependendo do estágio da coleção, se estiver em aposta, eu quero saber a opinião para ver qual que eu vou apostar com mais força, você consegue subir uma base de internos ou clientes, disparar, e essa pessoa... Dá um gosta, vote. Não gosta, usaria, não usaria. Se você comprar, você compraria, no caso de atacado, um pack, 5 packs ou 15... mas quanto vale o voto da Kate, que é uma cliente que compra 50 mil por mês, que ela é top 100? Pô, o voto dela vale 200? O voto E o PIC tá aí. E a gente lançou ele recente e fez um piloto com uma das maiores marcas do Brasil. O resultado foi incrível, envolveu toda a diretoria e tal. E aí a gente quis ir para um segundo estágio. O que é o segundo estágio?
Cara, você tem lá tantos milhões de seguidores. Eu crawleyei já 100 mil. E eu quero fazer um experimento. Eu quero pegar todos os produtos do teu site, que estão agora lá, porque a gente tem aí o track que crawleia os produtos do site, e a gente quer, via YouPick, pedir a opinião deles. O que eles acham de cada produto? E dependendo da resposta, eles vão ganhar um cupom a partir de 10% até 50%. Nossa, incrível! Cara, mas esse ano é o ano da eficiência. Esse ano a gente... Então, por que eu estou trazendo isso? Hoje a gente dispõe de muito mais tecnologias e processos do que a gente é capaz de botar em prática, por muitas vezes não ter campos... né? Concorda, Sandrão? Então, assim, esse é um tipo de coisa, cara, que a gente tá comendo com farofa. A gente tá, assim, a gente tem abordado marcas menores que são mais ágeis e a gente até cogita, em dado momento do nosso negócio, acelerar marcas. Então, cara, a gente tem aqui processos, ferramentas e capital. Vamos fazer acontecer pra gente, entende? Então, esse é o desafio. Eu acho que entra muito na questão de educação que você falou. Porque, por mais inovação que a gente tem de trazer, a gente precisa de espaço para colocar em prática. Mas, assim, se a gente for resumir, né, e pensar no dado mais valioso do futuro da moda, o pensamento dos estilistas. O que se passa na cabeça dele? O que se passa na cabeça do Michele? O que se passava na cabeça do Carl? É esse subjetivo que a gente ainda não conseguiu chegar lá. É verdade. Entendeu? É isso que o Quant não traz. Esse feeling, ele não traz. Mas, e uma hora esses caras, né, assim, e mudam e chegam novos, mas existe alguma alquimia, algum processamento cognitivo dentro da mente criativa que a tecnologia ainda não conseguiu map. Eu concordo. E sinceramente, né, Sandra, a gente fala muito sobre isso. A gente nem ousa querer descobrir isso. Nem ousa. Por quê? Porque a gente entende que a inteligência artificial é um meio para provocar a inteligência coletiva. Então, o que a gente está buscando cada vez mais é afunilar, é endossar, para afunilar e para que a mente criativa consiga tomar uma decisão um pouco mais balizada, menos pautada na gente. Agora, esse cara sabe olhar número, gente? Não, mas a gente essa é a grande pergunta, né? A gente está querendo dizer Faz pizza. Desenvolve dentro das 4 linhas da Constituição. As 4 linhas estão aqui. O João dá um exemplo melhor que o meu, que é pro filho dele, né? Tipo, papai, quero sair, tá? Posso escolher a camiseta? Pode. Dentre essas 5 camisetas, você pode escolher qual que você quiser. Ou seja, eu acho que a inteligência artificial, toda a parte de algoritmo, pode dar um direcionamento para a criatividade ser criativa dentro daquele direcionamento que foi dado. Olha lá. Pode ser. Não é limitar a criatividade. Mas, seja muito criativo dentro desse quadrado. Dentro desse quadrado. Olha que legal. Conjunto de fatores, sabe? Mas, enfim, a gente investe muito em inteligência artificial e a gente se põe no lugar de questionar a inteligência artificial. Porque a gente não ousa substituir o humano e ele é insubstituível. E o quanto ela não vai emburrecer e limitar a criação, né? Sim. Meu Deus. Não, tá bom. Entendi. É potencializar. Exatamente. Vamos potencializar a criatividade das pessoas. Essa é a missão. E aí, daqui um tempo, a gente tá no Back to the Roots e todo mundo voltando a desenhar no papel, com cores, esquece de Avatar. Nossa. Não. A gente fez episódio só de metaverso, cara. E a Maia, que, cara, manja pra cacete, ela trouxe de um jeito bem leve e simples. E a gente sempre foi muito crítico com esse tipo de coisa. A gente entende que tem essa essência lá de trás que a gente tem que resgatar e colocar a história do filho com 5 camisetas, saca? Mas é isso, dona Kate. A gente teria assunto para ficar mais dias aqui. Com certeza. Obrigada pelo convite. Não, e agora tá... Agora a missão dela, ela vai agora para o ACAT, lá para Floripa. Tá registrado. Tá registrado. Tá registrado. Fazer um trabalho Bora. juntos. E Katezinha, para finalizar, o que você recomendaria para quem está nos ouvindo? Podcasts, livros, conteúdos, aonde... O que você hoje está consumindo de conteúdo que você gostaria de compartilhar? 350 mil artigos acadêmicos sobre clienteling and luxury, que é o papo da minha tese. Não, brincadeira. Quando a gente está escrevendo uma tese, João, e tem 2 filhos pequenos, quem sabe um podcast na estrada, né? Mas o que eu recomendo para os alunos, sem dúvida nenhuma, é que assim, eu consulto todos os dias. Business of Fashion, né? Ainda é uma plataforma que ela é cada vez mais sólida, cada vez com notícias mais rápidas. Então, os caras estão ficando bons ao redor do mundo. Tá muito legal, muito rico. Falta dado Brasil.
nada de Brasil ali, então a gente ainda não é muito relevante e interessante para eles. E aí você fala, notícia de Brasil. Né, deveríamos procurar nos jornais de negócios, porque é ali onde a moda tem que estar. A gente não tem que, né, criar um veículo específico onde vai ficar falando de moda, de negócios e tal. A Vogue Negócios tem uma curadoria muito legal no LinkedIn, principalmente deles, mais rápido. E, Eu sou do tempo do Google Alerts. E Google Alerts, eu sou, assim, eu amo Google Alerts. Eu tenho 75 mil Google Alerts de todos os meus... E o negócio vai me dando, vai me alimentando. Então, quando perguntam, dica, como é que você sabe tudo isso? Eu falo, cara, na meia-noite eu recebo 5 Google Alerts que me salvam. Então, é isso, porque ali você tem essa... É o facilitador, né? A tecnologia tá ali para ajudar a gente. Show. Sensacional. Então, Katezinha, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Show de bola. E agora tá gravado, Sandro, você não escapa obrigada, mais. João. Sandro Costa, mais Obrigado. um. Valeu, cara. Turma, vocês que ficaram até aí, para achar YouMold, youmode.app, nosso site youmode.com.br, estamos à inteira disposição e pensou em inovação, pensou em tecnologia, pensou na YouMold. Show. Valeu! Valeu.